Olá! Estamos novamente no nosso podcast Shine, sempre com brilhos, pessoas que sempre ensinam coisas para todos nós, não é verdade, Dri? É verdade, Suzy. Hoje nós estamos aqui, obviamente, com mais uma entrevistada fantástica, que já estávamos babando aqui nos bastidores, e resolvemos começar logo a gravação, porque são muitas informações. Com certeza. Ela que é consteladora familiar, ela é socióloga, ela é escritora, ela dá aulas de constelação, ministra os cursos de constelação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, exatamente, ela é mestra, faz parte da fundadora, né, da Associação Brasileira de Consteladores Familiares e agora é membro, representante do Brasil na Associação Internacional de Consteladores Familiares. Olha só que demais! Estamos hoje aqui com vocês para apresentar a nossa querida Zaki C. Meredith! Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Nós é que estamos. Nós que estamos. Estamos babando aqui porque ela estava ensinando tudo e queremos saber desde o princípio, Exatamente. né? Você, como socióloga, acabou indo para uma área que complementa esses estudos sociais, não é? Eu sempre me interessei pela humanidade, sempre interessei, sempre fiquei curiosa. Como é que isso funciona? Como é que o mundo funciona? Como é que as emoções funcionam? Também a humanidade, o coletivo e o individual. Sim. Né? Então, eu comecei, por exemplo, fazendo um curso nos Estados Unidos, 4 anos, com a Barbara Brennan, que chamava-se Escola de Healings. E lá, healing era assim, curar as pessoas com o seu campo de energia, com as mãos, né? Sim. Mas a Barbara Brennan era uma física já falecida. Então, ela explicava cientificamente como que isso funciona. E era uma escola bem rígida, assim, nós tínhamos que apresentar nossos testes, nossos experimentos, criar e trabalhar, assim, com muita disciplina. E foi tudo isso eu aprendi lá durante Você os 4 trabalhou, anos. então, com as mãos? Trabalhei. É e ainda mesmo? trabalho. Ainda ontem eu atendi uma pessoa do México. Como é que funciona? Como funciona? Explica pra gente. Não, é constelação familiar. Não, aí, como chama esse processo? É o Healing. Que é do livro dela, do Mãos de Luz, é isso? O livro dela de Mãos de Luz. Eu fui aluna dela. Perfeito. Ontem eu atendi uma mexicana que estava com um problema muito sério, de doença dos olhos, doença de um monte de coisa. E o que eu percebi? Que ela não estava conectada com a Terra. Ela precisava conectar com a Terra. Então, o que a gente chama de primeiro chakra nosso, que é a nossa conexão com a Terra, ela precisava ter isso, porque senão ia definhar. Então, isso aí, assim, a gente consegue com esses 4 anos de estudo, né? Sim. Mas você, por exemplo, como é que você descobriu que era a questão desse chakra? Foi observando, fazendo algum teste? Eu fui ensinada a perceber o campo de energia de cada pessoa. E como? Você vê alguma coisa? Vejo, sinto, mas fui ensinada isso. Agora, eu não ando na rua olhando para das pessoas. Claro. Isso que eu ia te dizer. Mas, assim, é uma coisa profissional e eu faço. Eu tenho alguns clientes que eu faço, mas eu dou mais preferência ainda para constelação familiar. Que também, no fundo, usa muito a questão de campo, né? Sim, que a gente fala o campo de energia da família. Né? Então, voltando um pouquinho para essa questão, você percebeu que era uma questão do chakra da Terra. Como é que se trabalha isso? A gente parte do princípio que a gente não é só corpo. Tá. A gente tem uma alma, um espírito, uma energia, uma essência. Então, eu trabalho essa essência. Né? Então, você sabe muito bem, vocês duas que são terapeutas sabem que uma coisa é o que a pessoa fala, o que ela diz, e outra coisa é o que de verdade ela sente. Perfeito. Eu entro no sentimento, eu entro na sensação, no sentimento, naquilo que está no inconsciente dela, em se tratando de healing. Tá. Né? Em se tratando de constelação familiar, é o sistema familiar, são os antepassados, é a família inteira, aí já é um campo maior. Então, eu tenho o treinamento das duas coisas. Então, da sociologia, você foi estudar o healing, é isso?
É isso, mas eu trabalhei também antes com leilões, né? Olha! Eu fui uma empresária, Não trabalhei com diga. estrangeiro, fui super bem sucedida. Mas leilões de arte, de imóveis, de arte, de coisas arte. antigas. Ai, coisa Eu fui maravilhosa. bem sucedida, tinha um irmão que era meu sócio também. Mas, paralelamente a isso, eu sempre estudei reiki, estudei o que você pode chamar. Eu estudei todas as terapias possíveis, eu estava estudando. Mas, quando eu conheci o trabalho da Barbara Brenner, eu achei que esse trabalho podia significar e me aventurei e fui para lá. E aí foi muito bom, porque me mudou minha vida. Eu comecei a entender que a gente é mais do que aquilo que a gente apresenta ser. Sim, sem dúvida. E daí, como é que você foi parar na constelação? Então, aí eu estudei esses 4 anos. Quando eu voltei, eu morava em Brasília. Eu tinha sido convidada para ir para Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, teve uma colega minha que falou, olha, está chegando o primeiro curso, a primeira formação no Brasil de constelação familiar. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi no ano 2000. 2000. E é aí, muito recente. Eu achei interessante e observei, fui fazer um workshop, um seminário, e falei, nossa, é isso. Estava faltando isso. Eu tenho toda a parte do indivíduo, agora tenho toda a parte da família. Então, para mim, foi a outra luva, casou direitinho. E aí, naquela época, eram 3 anos, a gente fazia bastante tempo, porque quem ensinava eram os alemães. O que aconteceu? O Bert Hellinger, que foi o autor, podemos dizer, ou descobridor da constelação familiar, porque a gente sabe que tudo já existe, né? Sim. É só alguém que descobre. Isso. Então, eram os alemães que iam para o Brasil ensinar. Alemães que já tinham aprendido tudo com ele lá. Isso? Mas Bert Hellinger nunca deu curso. Tá. Ele sempre deu workshops, seminários. Entendi. E esses alemães eram discípulos dele. Sistematizaram um curso. Formataram um curso e foram. Brasil, Argentina, México, um monte de lugar, né? E era uma maravilha. E eu estava lá estudando com alguns, quando em 2003, mais ou menos 2004, fiquei sabendo que o Bert Hellinger ia para o México dar um seminário lá. E aí eu fui para o México, obviamente. Eram mais de 1.000 pessoas, foi até numa cidade chamada Oaxaca, eu acho que era Oaxaca que a gente fala, e nós fizemos uma procissão, eu tenho até uma foto, uma procissão minha com eles, todo o Bert Hellinger lá, e era um seminário sobre relacionamentos. E foi muito bacana. E ali começou, eu, inclusive, encontrei algumas pessoas e perguntei assim, como é que a gente faz para a gente abrir um instituto no Brasil? Né? Porque lá era um instituto no México. Estava tudo começando. Tá. Mas começando com 1.000, 2.000 pessoas. Foi um negócio assim, estrondoso. Verdade. Porque as pessoas que faziam constelação com Bert Hellinger, elas tinham depois uma história positiva de mudança de vida, né? E já queriam passar isso para frente, né? Então foi exatamente, dava certo, né? E aí eu conheci, lá tinham alguns brasileiros, poucos, e nós conversamos, e em vez de abrir um instituto, decidimos então abrir uma associação brasileira de constelações, de consteladores, né? Aí tinham na época, mais de 80, 90 pessoas que entraram para abrir, eu sou uma das sócias fundadoras. E aí começou tudo. Foi assim, foi indo. E como é que começou com o Beckler? Como é que começou com ele mesmo? Ele buscou... Como é que ele descobriu, né, a constelação? Ele trabalhava... ele era padre, né? Isso. E ele foi para a África, ficou com a tribo Zulu durante 20 anos, trabalhando lá. Eu acredito que os rituais que nós temos nas constelações familiares vieram dessa época dele, né? Que é honrar o pai, honrar a mãe. Nada religioso, mas apenas um ritual mesmo, que ele aprendeu. Quando ele voltou para a Alemanha, ele saiu, né? Aí casou, conheceu a primeira esposa dele, casou. Ele estudou outras técnicas de terapia, tornou-se psicanalista, ele já era psicoterapeuta, teólogo, filósofo, ele já tinha tudo na alma dele. Né? Bert Hellinger
quando você olhava para ele assim, você até ficava assim, de tanta luz que esse homem tinha. Mas ele não era um bonzinho. Sim. Ele não era um bonzinho. Ele era bem assim. Rígido. Eu já vi, por exemplo, no México, nesse seminário que a gente foi, ele mandar o pessoal descer do palco, porque ele não ia constelar, não. Você eu não vou constelar, não. Pode descer. Olha. Ele era assim. E ele justificava isso por algum motivo? Não. Nada. Tipo, não fui com a sua cara, não, ou com a sua luz. Não, Desce. não isso. É porque ele tinha os seus motivos, mas que a gente não sabia, não ficou sabendo. E todo mundo aceitava, porque ele era o Bert Hellinger. Sim. E ele não fazia isso para machucar ninguém. Claro. Ele fazia isso, talvez, porque ele sentia que aquela pessoa não estava preparada. Pronta, alguma coisa no processo assim. de evolução. Então, né? a terapia da constelação familiar, a gente chama de terapia breve, a gente não pode chamar de terapia comum, psicoterapia. Não é uma psicoterapia, é uma ferramenta, né? Uma terapia breve, complementar, alternativa, para ajudar as pessoas a descobrirem o que está por trás dos emaranhamentos familiares ou de relacionamento. Exatamente. Você começa primeiro com uma entrevista para saber o histórico da pessoa? Como é que se faz uma constelação? Então, a constelação tradicional, né, é exatamente assim. Uma entrevista, você se baseia em fatos. Ok. Né? Quem morreu prematuramente, quem foi excluído, o que aconteceu na família de muito importante. Sim, você faz porque se baseia em fatos. Okay. Mas, depois de 2008, mais ou menos, 2009, um pouco antes, veio a constelação de campo, que o Bert Hellinger chamou de movimento da alma, foi ele mesmo, ele com a Sophie Hellinger, a segunda esposa dele. Essas constelações você não pergunta nada. Você coloca as pessoas no campo e elas vão se movimentando de acordo com aquilo que elas estão sentindo. E tem muita força. Sim. Então, são as novas constelações que a gente chama. Mas nesse caso, como é que você conduz a questão da pessoa ali? Sem saber exatamente o que é. Você conduz menos. Tá. Você conduz menos. Olha, eu tenho uma coisa muito engraçada, eu nem sei se eu conto, meu Deus. Conte. É engraçado. Tá, vai ter que contar. Não, é ótimo. Vamos aprender. Bom, não estou falando o nome, né? Sim. Isso foi numa cidade no Brasil em que uma senhora veio para mim, muito bonita, e ela disse, olha, eu quero saber se eu me divorcio do meu marido e fico com essa outra pessoa. Meu marido, eu estou 25 anos, essa outra pessoa eu estou com 22 anos. Quer dizer, era... Concomitante a relação. Como o constelador não pode julgar. Claro. Então não entra moral, não objetivo, pode julgar. Exatamente. Sim. Então ela não queria que as pessoas soubessem. Eu falei, vamos fazer uma constelação de movimento de alma silenciosa. Perfeito. Né? Falei para ela, escolhe então 3 pessoas, que era o marido, o amigo e ela. Tá. Né? Escolhe, essas pessoas não vão saber o que elas são e tudo mais. Ela escolheu. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei as pessoas no centro, essas 3 pessoas no centro, e deixei que elas se movimentassem. Depois de um certo tempo, o que aconteceu? O amigo começou a dar a volta bem devagarzinho assim no centro, né? Como se ele tivesse sido guiado. Ela atrás do amigo, e o marido atrás. Depois eles ficaram mais juntos. Então, foi uma coisa assim que... Incrível. Eu olhei para ela assim e falei, como é possível isso? Os 3 andando bem devagar durante uns 10 minutos. Ninguém falava nada, porque essas constelações você não fala, né? Tá. E foi assim durante um bom tempo, até que chegou uma hora, o primeiro, que era o amigo, olhou para trás e caiu fora. Nossa, me arrepia. E ela ia atrás, mas o marido saiu atrás dela e foi para frente dela e estendeu os braços. Eu tô arrepiada. E aí ela pegou e estendeu os braços para o marido também. E aí ficou um tempo assim abraçado, o outro já tinha ido embora e acabou a constelação. Ninguém ficou sabendo de nada. Claro. Ninguém ficou sabendo. O que era? Só para eu entender, ela não fazia parte, ela estava observando. Ela escolheu 3 pessoas. Isso, muito bem. Excelente pergunta. Antigamente, as constelações tradicionais,
as pessoas eram representadas por outras, elas não faziam parte. Tá. Nas constelações mais novas, elas fazem parte. Fazem. Podem fazer parte, vamos dizer. Não é... E por quê? Você acha que... Porque antes tinha essa história da pessoa estar de fora, ela observar todo o movimento. Agora dentro... Ela também sente. Sente. Então aí o constelador tem que escolher se ela vai usar uma representação. No caso, eu usei uma representação para não. Sim. Constranger. Passou um tempo, 6 meses, 7 meses, ela me ligou. E ela falou, ele casou comigo, casou com outra pessoa, e eu estou com meu marido muito feliz. Gente, olha isso. Que história. Então foi uma coisa assim fantástica, maravilhosa, ninguém ficou sabendo, foi tudo em silêncio e assim, não há julgamento. Tá? Sim, claro. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Não há julgamento de moral. O Bert Hellinger nunca disse, você não pode separar e casar com outra pessoa. Ele mesmo divorciou da primeira e casou com a segunda. A única coisa que ele diz é, os filhos precisam ser considerados, né, com quem eles vão ficar. Eles têm, no caso, os filhos do primeiro casamento, têm mais importância do que esse segundo casamento, se houver filhos, né? E falar com a primeira mulher ou o primeiro homem, né, de uma forma que fique bem. Eu tive também, em uma outra cidade do Brasil, um senhor que me procurou e disse que ele tinha problemas com os filhos, que um deles estava com problema de droga. Tadinho. E ele estava no segundo casamento. Eu falei, mas o senhor vê seus filhos? Ele falou, não, que a minha esposa atual não permite. Eu falei, bom, então aí é o grande problema, porque os filhos, você teve esses filhos antes de conhecê-la, né? Eles são mais importantes até do que o seu segundo casamento, né? Para você casar-se novamente, precisa aceitar os filhos ou estar com eles, né? E, por exemplo, essa foi uma constelação, entendeu? Como é que... Agora, as pessoas falam, isso aí é muito religioso. Não, não é. Da onde você acha que vem todas essas bases que nasceram, então, da constelação? Por exemplo, isso que você está me dizendo. Não, os filhos são mais importantes, o primeiro casamento. Eu tenho a impressão que ele foi influenciado pela tribo Zulu, mas eu também acho que, como teólogo, filósofo, é uma coisa de alma, uma coisa básica. É mesmo. Então, uma das regras da constelação é a hierarquia. Sim. Quem veio primeiro. Exato. Né? Por isso, então, no caso dele, divorciado com os filhos, que ele não olhava, claro que os filhos iriam para a droga. Os filhos têm que ser em primeiro lugar naquele momento ali, e o casamento, né, de uma forma... porque a gente também tem uma mente muito linear, a gente acha que é isso ou é aquilo. Não. E não é assim, você pode unir as coisas todas, né? Nossa, você falou uma coisa tão interessante, a questão da hierarquia. E eu sinto hoje nas famílias a ausência dessa hierarquia e as crianças e adolescentes perdidos, porque eles necessitam sim, sabe, saber que tem uma autoridade. Quando eu falo autoridade, ninguém está falando de maus tratos, ninguém está falando de agressividade, não é isso, mas deve um respeito aos pais, né? Aqueles que estão... Que é a história do honrar pai e mãe, não é isso? O primeiro preceito? Honrar pai e mãe tem a ver com a hierarquia. Se sua mãe não tivesse casado com seu pai não tivesse casado com a sua mãe, você como você é, não existiria. Não seria. Aí tem gente que fala assim, eu queria ter pais diferentes. Aí o Bert Hellinger responde assim, se você tivesse pais diferentes, você seria diferente. Exato. Perfeito. Exato. Perfeito. Então, né? E eu penso que quando a gente honra o pai e a mãe aceitando como eles são, não é querendo que eles sejam diferentes, mas como eles são. E com pais tóxicos? Porque estamos cheios de pessoas que têm pais tóxicos. Como é que a constelação trabalha isso? Que é aquela presença... Aceitação do que está acontecendo e devolver a responsabilidade a quem é de direito. Então, a responsabilidade não é do filho. Por que acontece? Por amor, o filho ou a filha podem carregar esses pais. Sim. Querendo salvá-los. Sim. Então, se você quiser salvar... Aliás, quem sabe vocês deviam fazer meu curso, né, gente? Olha, eu sou super... Eu estou ensinando aqui. Não, eu acho bárbaro. Eu sempre quis fazer o curso. Mas eu não tive como caber na minha agenda. Não, mas era com você mesmo. Porque eu, inclusive, indico para todo mundo você. Porque eu acho o seu trabalho fantástico. Mas é online, basicamente. Agora dá. Então, você tem o seu tempo para a plataforma. Aí, perfeito. Estudar na plataforma.
E aí eu faço mentoria de 1 hora com cada aluno. Ah, que perfeito. Cada módulo. Certo. Né? Porque eu estava explicando nessa coisa do honrar, Sim. Da hierarquia. E nós estamos falando sobre... Pais tóxicos, os pais né? tóxicos. E aí como a é que hoje... responsabilidade... O que acontece? Os filhos, por amor, por um grande amor inconsciente aos pais, eles carregam os pais. Você quer que seu pai fique feliz, você quer que a sua mãe fique feliz. E aí, eu tive também uma pessoa lá no Piauí, eu acho, e ela queria se divorciar. Era o 2º ou 3º casamento. Eu falei para ela... Mas por que você quer se divorciar? Não tinha nenhum motivo aparente desse divórcio. Aí eu falei para ela, eu senti, como eu estudei 4 anos campo de energia, eu posso sentir a pessoa, eu senti muita tristeza com ela. Aí eu disse, vamos fazer uma coisa, sugeri para ela, vamos trabalhar você e a tristeza? Ela falou, meio assim, tudo bem. Aí eu usei ela mesma. Falei, então você vem aqui, você vai pegar uma pessoa para representar a tristeza. Então eu coloquei as 2 pessoas, já era uma constelação de movimento da alma. Tá. Menos perguntas, mais intuição. Coloquei uma em frente à outra. Quando ela olhou para a tristeza, ela demorou, mas caiu no choro. Eu disse, o que acontece? Ela falou, eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe ficava deitada no sofá, depressiva, ela era depressiva, ela não saía do sofá, triste, chorando, e eu me lembro, ainda ela falou assim, me arrepia quando eu falo, eu tinha 10 anos e eu fiz um pacto com a tristeza. Eu disse para a tristeza, vem para mim e deixa minha mãe. Que ato de amor, Jesus! Olha, e aí como a criança faz. A tristeza foi para ela, mas não deixou a mãe. Obviamente que não. Claro. Entendeu? Então eu falei, tá vendo? É exatamente isso aí, porque você quer divorciar, não há nada que vai te fazer feliz, né? Você está carregando essa tristeza. Então o que a constelação faz? Ela devolve essa tristeza para quem pertence com amor. Com amor. Porque óbvio, a mãe teve isso dos pais, dos avós, de algum acontecimento lá atrás. Porque não adianta você tentar salvar uma pessoa e os dois se afogam. E os filhos também não podem salvar os pais. Né? Os filhos são menores. É a questão da hierarquia. Aí depois disso ela não quis mais divorciar. Conseguiu se libertar, né? No momento, sim. Depois a gente também não tem muito acompanhamento das constelações. O próprio Bert, no começo, ele não queria que a gente tivesse acompanhamento. Para ver o que ia acontecer depois. Não era terapia. Tá. É um ponto, então. E eu acho que isso é muito importante você ressaltar, assim. Qual que é a diferença de você fazer constelação e fazer uma terapia? Porque existe, né, esse embate. Vai substituir terapia, vai substituir... Não substitui, né? Como é que funciona essa... A terapia é necessária. Eu mesma fiz mais de 25 anos de terapia. Eu acho fantástico, espetacular o modo de você se conhecer, é importante. A constelação, ela é uma ferramenta. Perfeito. Ela vem te ajudar a descobrir alguma coisa que talvez tenha a ver com o seu sistema familiar, com seus antepassados. Por exemplo, alguém que não consegue se suceder bem em termos de prosperidade. E porque talvez tenha tido um pai ou um avô lá atrás que faliu. Então, por amor àquela pessoa, a sua alma não consegue ir para frente em termos de prosperidade. Só que isso é inconsciente. Isso não é consciente. Se fosse consciente, as pessoas saberiam resolver. Né? Então, a constelação tem esse poder de descobrir o que está por trás daquela situação na família, que é uma ajuda para quem faz terapia. Sem dúvida. E as pessoas às vezes pensam também que eu, por exemplo, eu normalmente aconselho a pessoa a fazer terapia, né? Mas a não ser que a pessoa seja uma pessoa que já tenha constelado, que entenda, que quer resolver um problema X, alguma coisa assim, muito simples. Então, tudo bem, cabe à pessoa, você não pode... Não dá para obrigar ninguém a fazer, mas ela não substitui, não é isso? E aí a gente precisa acabar com essa polêmica, né? Os consteladores não orientam que faça substituição, isso não existe, né? Não existe, nem o Bert Hellinger nunca ele recomendou essa substituição. Agora, sabe o que eu queria que a senhora falasse? Explicasse para o nosso público o que é uma constelação e como ela funciona.
né? Porque eu acho que existe uma dúvida, até porque as constelações foram mudando e cada hora a gente tem vários esquemas, né, de constelação. Então, assim, o que é uma constelação familiar? E como que ela funciona no campo de cada pessoa? Tá. No começo, Bert Hellinger chamou de terapia, que ele queria chamar de terapia sistêmica familiar. Mas já existia esse nome para uma terapia sistêmica familiar. Então, veio esse nome da constelação igual à constelação de estrelas, onde as pessoas ficam, assim, geograficamente em contato umas com as outras, né? E aí a gente consegue observar se alguém está olhando para alguém está querendo sair daquele círculo, ou alguém está virado de uma forma diferente, etc. Por isso, começou com esse nome de constelação familiar. É uma ferramenta mesmo, ou a gente pode chamar de terapia breve, mas não sei se é bom colocar o nome de terapia, mas é uma ferramenta que vai mostrar o que está por trás ali daquele emaranhamento quando a pessoa vem e reclama. Então, por exemplo, tem gente que fala, minha mãe me odeia, minha mãe me rejeitou. Quando você vai colocar a pessoa e a mãe está lá, esticando os braços de grande amor. Alguma coisa não está certa. O que está por trás disso? Né? Aí a gente vê, por exemplo, o pai, talvez, não queira mais ficar com a mãe, olha para a mãe de uma maneira diferente e tenta influenciar a filha de maneira diferente. Então, a filha pode estar olhando para a mãe com os olhos do pai. E isso a constelação mostra. Porque o constelador ele tem que saber aonde que ele vai, o que ele coloca. Ele só não coloca só uma pessoa, coloca assim na sala, né? Ele vai colocar aqueles elementos que ele acha que são importantes para aparecer alguma coisa. Então, você chama várias pessoas, é isso? Que vão participar sem saber do que se trata? As primeiras constelações eram feitas presenciais. Tá. Pessoas estranhas a quem vai constelar. Okay. Tanto que se você constelar, ela te conhece, você não vai poder representar alguém da parte dela. E essas pessoas, o Bert Hellinger partiu do princípio de que existe uma consciência só na família de cada pessoa. Então tem uma consciência que é da sua família, uma consciência na família dela, uma consciência na minha família, uma consciência na família dela. Acabou. Quando faz a constelação, você entra nessa consciência. Automaticamente as pessoas se sentem parte daquela consciência. Esse é o milagre da constelação. E é esse o milagre que você consegue me explicar? Porque tem um livro do Bert Hellinger que ele fala em entrevista, né? Eu também não sei como é. E é uma coisa que eu vou te dizer. Ele não sabia. Quando você fala com as pessoas que você vai explicar, né? Como é que funciona a constelação? Porque você coloca lá num campo várias pessoas, aquela pessoa que você vai constelar escolhe representantes para uma determinada situação, certo? Que era a constelação inicial, não é isso? Certo. Era assim que funcionava, né? E como é que cada um desses representantes entra no campo da pessoa representada? Tá, vou tentar explicar. Porque quando o Bert Hellinger falou que ele não sabia, ele não sabia. Depois, as coisas, como você mesma falou, começaram a aparecer e mudar. Por quê? Porque o mundo muda. Claro. O mundo muda, tudo muda. E vai tendo estudos, tudo né? vai mudando. Então, a constelação também foi mudando, né? Sim. Existe um famoso biólogo chamado Rupert Sheldrake, né? Na Inglaterra, inclusive, eu fui visitá-lo em 2010, eu estive com ele. Ele tem uma teoria chamada campos morfogenéticos. Essa teoria, o que ele explica? Que cada espécie, mas ele fala da biologia, não falava dos humanos, ele falava da biologia. Cada espécie tem um conhecimento que é passado para a próxima espécie automaticamente. O que ele chama de campos morfogenéticos. Então, por exemplo, uma árvore, oak, que seria de carvalho, pode passar tudo que ela tem para outra árvore e para outra, mesmo que você cortar a árvore, tirar toda a raiz dela, ainda assim tem elementos invisíveis que a gente não sabe e que vai crescer uma outra árvore do mesmo jeito. Então ele diz, isso é biológico, passa.
E aí, quando ele foi, todo mundo falava para ele, o Robert Sheldrake vai assistir uma constelação familiar. Quando ele foi assistir uma constelação familiar, ele falou, é a minha teoria. E aí, ele se encontrou com Bert Hellinger, se encontrou com mais alguns outros alemães, e eles começaram a falar disso. E aí, então, parte do princípio de que tudo aquilo que é dos antepassados daquela espécie familiar é passado, esse conhecimento, sem o toque, sem necessariamente o toque. Só que, se eu represento alguém da sua família, então eu posso sentir o que está na sua família, entendeu? Se você representa alguém da família dela, você pode sentir o que está passando na família dela. Então, o que acontece? Quando você entra naquele campo da constelação familiar, você precisa ficar em silêncio alguns minutos, para poder você vai sentir algumas coisas como se fosse aquela pessoa. E ainda assim, apesar dos campos morfogenéticos ser uma das teorias, ainda assim é um milagre. Sim. E no fundo, o que eu, Zaki C. Meredith, acho é que nós somos um só. Sim. Então a gente tem essa capacidade de chegar numa conexão comum, assim. A outra pessoa, desde que você não tenha julgamento, que você esteja centrado, etc. Então, tudo que a sua família tem, eu não tenho da sua família, obviamente. Mas se eu vou representar alguém da sua família, eu consigo sentir alguma coisa. Se eu for sensível, eu sinto mais ainda. Então, cabe ao constelador, né, também entender a dinâmica e a estrutura, como que cada um se movimenta ali ou não se movimenta ali. Depois disso vieram as constelações online. Eu faço constelação online, e depois constelação online individual. Eu faço também a constelação online individual. Mas essa de alma, como é que você faria? Porque as pessoas não estão ali. Bonecos. Como é que elas... usa os bonecos. E tem uma alemã muito famosa, que é a Sieglinde, ela foi discípula do Bert Hellinger. As constelações individuais de bonecos foi ideia dela. E tem vídeos sobre isso. Ela usa aqueles Playmobil. Tá. Então ela vai perguntando para a pessoa, vai mudando os bonecos geograficamente. Existe alguma coisa também geográfica, sabe? Na posição em que a pessoa está, que indica alguma coisa. Eu já percebi isso. Então, se você mudar a posição geográfica daquela pessoa ali, o sentimento também muda. E que também não tem nenhuma justificativa física, para isso. Eu não tenho. Ainda não. Mas tem lógica. Tem. Claro. Tem lógica, ela está falando, lógica. que quando você trabalha, principalmente com testes projetivos, a posição que as pessoas colocam no papel ou nos personagens indica se é presente, se é passado, como é que está sendo. Então tem muita lógica. Se coloca o familiar próximo ou distante, né? Sim, exatamente. Bom que você falou presente, passado, futuro. Na constelação, não existe presente, passado, futuro. É atemporal. Isso é outra coisa. Porque, na verdade, essa é a palestra que eu vou dar no dia 26 de setembro, estou fazendo propaganda. Aí, ó, dia 26 de setembro, onde vai ser? Vai ser no Facebook. Mas online, a palestra vai ser online. Eu vou colocar no meu Instagram. Perfeito. O Instagram é Zaki C. Meredith. Perfeito. Tá? As emoções são atemporais. Isso é Sim. Se você se encontrar com alguém que foi o seu namorado 20 anos atrás, você vai sentir exatamente a mesma coisa que você sentiu há 20 anos atrás. Depois você vai se tocar e volta ao que era hoje. Mas o sentimento é o mesmo. Se você brigou com alguém, sua irmã, 25 anos atrás, se encontrar com a sua irmã agora, você vai entrar naquela emoção de 25 anos atrás. Porque as nossas emoções são atemporais, nossos sentimentos são atemporais. E na constelação, a gente trabalha o sentimento e as relações de um com o outro. Por isso é uma outra explicação. Tá? Então, já acho que já está abrindo um pouco, né? Já. Abre muito leque, né? Para as pessoas começarem a entender, né? E qual que é o objetivo, assim, da constelação? Você conscientizar a pessoa ou você conseguir resolver aquela questão? Unir o que estava desunido. Resolver a gente não consegue, porque a pessoa precisa processar em si mesma e atender. Outro dia, peguei uma pessoa também, ela
quer um relacionamento. Mas se ela está com pena do pai ou pena da mãe, isso dificulta. Dificulta atrair um companheiro. Porque aí você se considera maior que seu pai, que a sua mãe, e você está carregando o sofrimento deles dentro de você. E o amor, na verdade, percebe isso, né? Porque certeza. É tudo ali no inconsciente, entendeu? Então, assim, é muito bom, mas tem a participação da pessoa. A pessoa precisa trabalhar isso nela. Processar isso nela. Então, nossa, interessante. Né? Ela está falando, e eu estou vendo aqui vários casos na minha cabeça de dependência emocional. São aquelas pessoas, né, que vivem em função do outro, não conseguem viver bem sozinhas, né? Aí já é um caso de compulsão. A gente chama de compulsão. Eu tive cliente de compulsão, assim, gente que o marido era advogado, juiz. Tá vendo? Em Brasília eu atendi muito político em Brasília. Sim. E essa pessoa, ela comprava joias compulsivamente. Compulsivamente. O marido tirou cartão de crédito, carteira, dinheiro, tudo que ele podia para ela não comprar mais. Mas aí eu a atendi com healing. Tá. Com healing, que é E com ela, assim, na maca, eu percebi que tinha um buraco no coração. Nossa, no coração arrepia, e aqui, gente. Né? Aqui, energético. Um buraco energético. Não tinha compulsão. Emoção e financeiro. Compulsão é buraco. Sim. Né? Compulsão sexual, emocional, de alimentação, nossa senhora, de alimentação. A gente vê isso claramente. Você está tentando preencher uma coisa que você nunca vai conseguir preencher. Certo. Né? Então, fiz o trabalho que eu tinha que fazer lá, mas... Só para eu entender, porque eu acho fantástico, você está ensinando assim, as pessoas a se perceberem. Tenho certeza que muita gente que está assistindo vai começar a refletir, né? Então, dentro desse buraco, você vai descobrir o que foi que aconteceu na vida da pessoa, como é que você... ou não. Tá. Mas ali com ela eu preenchi. Preenchi assim, como eu aprendi a preencher, com cores, com amor próprio. No fundo, é falta de amor próprio. Sim. Compulsão é falta de amor próprio. Mas a pessoa, ela precisa ter uma autoconsciência daquilo que está acontecendo? De tipo que ela tá com problema de autoestima. Então, porque a hora que você preencher, ela precisa fazer uma terapia para conseguir manter isso, porque senão o buraco volta. Claro. Se ela só receber e achar que vai resolver, absolutamente. Nesse caso que você falou, lógico, não vai citar nomes nem nada, mas só porque eu acho que isso ilustra bem para os nossos telespectadores, ouvintes, enfim. O que aconteceu ali? Foi na infância, uma falta de reconhecimento dessa pessoa, por isso que ela buscava se preencher? Pode ter sido tudo isso, ou pode ter sido uma dessas coisas. É muito particular e individual, né? A gente não pode generalizar, né? Cada um tem... A mesma constelação, por exemplo, você jamais pode fazer duas constelações iguais, não existe. Cada pessoa... Mesmo que o tema seja igual, mas existe a pessoa, a família família, o que será que aconteceu nessa família? Agora, a gente tem umas dinâmicas apropriadas para cada tema. Né? Você vai trabalhar prosperidade. Acho que nem foi isso que você perguntou, mas me veio para dizer. Ótimo. Vai trabalhar prosperidade. Então, quem é que não teve prosperidade? Ou então, se o seu pai, por exemplo, ou sua mãe não conseguiu ir muito para frente, se você for para frente, você vai se sentir culpado. Né? Inconscientemente. Aqui, você estava falando para a gente de prosperidade. Como é que faz uma constelação para prosperidade? Porque muita gente acha que a questão é dela, mas na verdade pode ser de um antepassado. Explica para a gente. E como é que você constela uma situação assim de prosperidade? Então, a prosperidade, ela está para todo mundo. Sim. Na verdade, é um conceito que está para todo mundo. Só que se a pessoa ela tem bloqueios inconscientes sobre a prosperidade, sobre ganhar dinheiro, sobre o dinheiro é sujo, o rico não presta, um monte de coisa assim, ela vai ter problemas com a prosperidade. E se houve algum antepassado, que roubou, por exemplo, que enganou, que matou por dinheiro, isso também vai continuar nas gerações. Vai reverberar em todas as gerações posteriores. O Bert Hellinger fez uma constelação de um rapaz que não conseguia prosperar, e, se não me engano, o avô
era dono de ferrovias e utilizava escravos. Entendi. Então, sabe, os escravos, muitos morreram para que ele pudesse ficar rico, né? Então, assim, por isso que as pessoas confundem que isso tem uma moral. Não é moral, isso é ser humano, é um ser humano. Como é que você pode deixar as pessoas fora morrerem como se fossem nada, né? Sim, conceitos, na verdade, né? Conceito do que você está indo para um caminho bom e do que é um caminho negativo, tem uma talvez. constelação, desculpa, só que eu me lembrei agora de uma moça que hoje, essa semana passada ela me procurou e ela se achava feia. Isso é muito interessante, porque se tiver moça que se acha feia... Tem um monte de gente que tem eu um falei espelho então alterado, né? Vamos constelar a beleza, né? Pedi para ela escolher uma pessoa para ser a beleza, uma pessoa para ser a feiura, e pedi para ela escolher a mãe dela, porque eu desconfiei que alguma coisa tinha aí. Aí, assim, para você ver como é que é. Pessoas estranhas a ela. A mãe olhava, a pessoa que fez a mãe olhava para a beleza, e ela, que era a filha, olhava para a feiura. Então, aí já indicou alguma coisa, né? Então, eu perguntei para ela, mas a sua mãe falava alguma coisa para você? A minha mãe falava que eu era feia, uma coisa assim, tarará, tarará. Que interessante. Falei, então, agora nós vamos reverter. Então, revertir, assim, sem falar que a mãe era feia, né? Mas eu fiz com que a mãe olhasse para a filha e a filha olhasse para a beleza. Então, a filha fazendo uma interação com a beleza. Aí você que conduz? Você que fala? Aí sim. Aí tem que fazer. Peço para a pessoa falar. Sim, você tem que ser o maestro. Sim. Tô vendo aonde que ela você... me entrou em... Olha, essa constelação faz uns 10, 12 anos, 13 anos. Anteontem, ela entrou em contato comigo e disse, aqui você não sabe que você mudou a minha vida com essa constelação. Que satisfação. Olha, que satisfação. E ela não era feia, era bonita. Sim, mas se via feia. Isso foi, desculpe, né? Imagina. Não, imagina. E vamos continuar. E aí entram falas consteladas? Qual que é o objetivo das falas consteladas e como que elas reverberam nas pessoas? As falas, elas são como se fossem uma ponte. A palavra é uma ponte do sentimento para a realidade. Então, às vezes, a pessoa que está lá na constelação representando, às vezes ela nem se toca de alguma coisa, quando ela é obrigada a falar, obrigado a gente a lembra a falar, ela aí se toca, e aí vem a consciência. Então, as falas, elas têm um objetivo muito importante, maravilhoso. É aquele ponto que faz a conexão, talvez, do consciente com o inconsciente, e aí ela consegue fazer a solução. A gente não chama de solução, porque tudo é muito relativo. Mas faz uma conexão, né? Fica consciente. Ou uma ressignificação. Uma ressignificação, com certeza. Tá. Por exemplo, né? Vamos supor o pai que a pessoa tem pena dele, né? Ela chega a dizer, eu sinto muito, eu tive pena de você porque eu achei que eu ia fazer melhor, mas olha a minha vida, eu não estou fazendo melhor. E normalmente quem tem pena de alguém não faz melhor do que aquela pessoa, né? Para manter. Principalmente os pais. E é impressionante isso na constelação, como as pessoas vão agindo dentro de um campo familiar por amor, né? Por honra a antepassados que nem sabem, né, efetivamente. E aí, como você estava falando porque que aquela... é uma alma só. É uma consciência... Da família inteira. Daquela família. E quando as famílias vão se juntando, né? Porque você vai casando. E das pessoas que fizeram parte daquela família, como, por exemplo, aquele rapaz que não conseguia prosperar. Sim. Por conta da ferrovia lá. Mas os escravos começaram a fazer parte da família também. Porque quem faz bem ou faz mal naquela família, entra também. Por isso. Entra no campo. Entra no campo também. Então, tem aquele significado. Né? E quando a pessoa, nesse caso, por exemplo, ele não prosperava, mas obviamente isso era da família inteira, certo? Se ele faz a constelação, ele consegue resolver o problema da prosperidade para os outros familiares? Os outros já estão mortos. Mas ele consegue. Mas se ele tivesse irmãos, vamos lá. Não. Cada um. Só para ele. Mas abre. Abre. Ok. Abre possibilidades, melhora. Porque tem gente que fala assim, não, eu senti que alterou a minha relação com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Dela. Mas é ela, né? É ela. É assim, quer ver? Por exemplo, vamos supor, aqui é ela. Desculpa. Imagina, aqui é a mãe. Faça aí. Aqui é a relação. Ela está fazendo com isso aqui. Então, alterou a relação dela. Não necessariamente a mãe, mas às vezes eles chegam e falam assim, alterou a minha mãe mudou. Não. Pode até ser,
Pode até ser. Mas em compensação, pela sua atitude, né, que mudou. O Bert fez uma constelação para uma senhora que não via a mãe há 30 anos. Naquela noite, a mãe ligou para ela. Oh, por que será? Alterou Então, assim, o campo, né? A pergunta é, será que nós temos uma telepatia, um campo que a gente se expande, que eu sei que a gente tem? Por exemplo, hoje, antes de vir aqui, eu fiz uma meditação com vocês. Energizando vocês e eu, as três. Ai, que demais. Legal, para que esse podcast fosse maravilhoso. Aí Perfeito. eu senti, vai ser muito bom. Vai Nossa, ser, com certeza. Então, isso é importante. Claro. Então, é importante a gente ter essa coisa antes, né? E você vê que você aí colocou a blusa que veio combinar com o Não, cenário impressionante. maravilhoso. Conta essa questão da blusa. Ela estava contando pra Assim, gente. Eu ontem até passei uma blusa verde, bem verde, né? Esse aqui é o brinco verde, né? É o esmeralda, eu acho. Não, esse é o outro, É o outro. Porque eu ia colocar esse, o verde com a blusa verde. Aí me foi dito assim, não, põe uma coisa assim mais clara, mais bonita, mais não sei o quê, mais shining. Shiny, olha lá. Aí eu peguei, a única coisa que eu tinha shine era esse daqui, olha. mudei até o brinco também. Isso foi muito engraçado. Não, Não e é ó, demais. você fez a meditação, conectou com o campo aí aqui do podcast, né? Porque a gente tem Então, isso, é uma né? dica importante, isso não é constelação, é até o trabalho da Bárbara Brenner, mas uma dica importante quando você tiver alguma coisa que você vai se apresentar, você vai fazer uma entrevista, qualquer coisa, ilumina aquilo, ou faz uma oração para aquilo primeiro, né? Veja aquilo como uma coisa positiva, que isso é bom. Ajuda, Aí, né? ó, Sempre ajuda. começar de manhã, antes de levantar e pôr o pé no chão, imagina assim, que o teu dia vai ser maravilhoso, que vai ser um dia, né, de muita felicidade, né? De luz, porque já agradecer, programa. né? A gente fazer a história da gratidão. Principalmente a gratidão. Né? Agora, a constelação, o Bert Helling, ele descobriu por acaso. Como é que foi? Pois é. Por acaso, ele trabalhava em hospitais com doentes mentais, por acaso que ele viu que parece que tinha um que estava representando uma pessoa e falou, eu não sinto meu braço. Aí descobriu que aquele paciente, o tio dele na guerra, tinha perdido o braço, aquele mesmo braço. Então ele ficou assim, o que é isso? Chamou Gunther Weber, o Schneider, alguns alemães que eram discípulos que foram para fora para dar o curso, para ver, para assistir. Falou, não, mas é isso mesmo, alguma coisa está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Então, assim, ficaram no mistério, sem precisar analisar. Isso foi bom, porque senão viriam muitas teorias, principalmente a do espiritismo, né? Sim. E o espiritismo, eu respeito todas as religiões, mas o espiritismo é mais a ver com a questão da alma, da espiritualidade. Quando o Bert Hellinger fala de alma, ele fala de alma no sentido de emoção, de sentimento, de ligação, de emaranhamento. Ele está mais na emoção do que na espiritualidade. Embora a gente perceba que a espiritualidade existe na constelação. Sim. Não tem como negar. Sim, sem dúvida. É unir e não e as pessoas querem unir. Olha, por que será que teve a pandemia? Eu não sei. Mas as pessoas ficaram mais unidas, olharam mais para a família. Campo familiar, né? Perceberam que o relacionamento é mais importante do que se matar de trabalhar, não é? Sim, então, sem dúvida. No fundo, tem uma espiritualidade. Sim, no fundo, tudo que é ruim, a gente fala Muito que bom. serve como um passo para você evoluir e enxergar aquilo que é de bom, né? Então, todo mundo tem que ficar confinado para enxergar, então, a beleza da sua própria família, né? Sim. De você não ter que sair, de você conseguir organizar aquilo naquele ambiente, né? Isso foi muito importante da pandemia. Com né? certeza. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a constelação familiar de uma família que tem um filho adotivo. Como é que se trabalha-se isso? O Bert Helling achava que os melhores, os avós são os melhores para adotar uma criança. Como assim? Os avós. Os avós daquela família. Se morreu a mãe, se morreu entendi. o pai, são os avós os melhores. Ok. Tá. Ele sempre foi meio assim, com o pé atrás com adoção. Por quê? Porque os pais adotivos, isso não é uma coisa geral. Tá. Mas os pais adotivos poderiam ter uma tendência de se acharem melhores do que os pais biológicos. Então, aí Entendi. vai na lei da hierarquia. Quem veio primeiro? Biológico. Os pais biológicos. Eu tive uma moça
que ela só ficou sabendo que ela era adotada quando os pais morreram, deixaram uma herança para ela. Eram os pais adotivos. E ela não sabia. E ela ficou bem financeiramente, mas ela ficou meio... Quem são meus pais? Quem são meus pais? E sem saber nada, nada. Eu me senti assim... O que pode ser que o campo mostre alguma coisa, mas eu não posso dizer, assinar embaixo e no tabelião e falar isso é verdadeiro, porque é tudo meio desconhecido, mas que poderia indicar alguma coisa. O que indicou? Que a mãe era uma pessoa de rua, com certeza para ter dado uma adoção, e o pai era uma pessoa que nem sabia que era o pai. Tá. Né? É isso que mostrou, mas assim, sem aquela ciência. Sim. Mas é óbvio que indicaria isso, né? Porque senão a criança não seria dada. E com isso ela ficou mais satisfeita, um pouco mais satisfeita, de saber quem eram, de fato, os pais biológicos. Por isso que é fundamental se falar claramente, claro, né? Então, numa constelação, o que eu faço é o pai e a mãe adotivo, reconhecer os pais biológicos, honrá-los, né, diante da criança e dizer, esses são os seus pais biológicos, vamos honrá-los, eles deram a vida, nós estamos cuidando. Então, a criança tem 4 pais. Tá. Sim. Né, os biológicos e os adotivos. Então, se ela substituir os adotivos e eliminar os biológicos, o que vai acontecer? Dentro dela, ela vai sempre ter aquela preferência inconsciente pelos pais biológicos ou aquela raiva pelos pais biológicos sem resolver. Sim. Isso pode acarretar o quê? Via de regra que você passou assim. Insegurança, não achar o seu lugar na vida, cadê o meu lugar, né? Se sentir solto, não se sentir amado, até ficar com raiva dos pais adotivos. Sim. É por isso que a pessoa que casa pela segunda vez, digamos, no segundo casamento, onde uma pessoa já tem os filhos, essa pessoa, madrasta ou padrasto, precisa reverenciar a mãe ou o pai deles. A sua mãe, eu sou a sua amiga, ou a esposa do seu pai, a segunda esposa do seu pai, ou o segundo marido da sua mãe, porque isso coloca tudo em perspectiva, dá um lugar para cada um de nós tem que ter um lugar na vida. Qual é o seu lugar na vida? Sem dúvida. Né? Sem e começa dos pais, começa da família. Entendeu? Então, assim, é magnífico. Nossa. Né? E tudo... Desculpa. Não, mas pode falar. Não, eu ia voltar numa outra história. Você ia continuar nisso? Não, pode. Quando você estava dizendo sobre a descoberta que o Bert Hellinger fez do processo de constelação, você falou, descobriu assim. Tem alguma história de que ele fez alguma análise? Porque acho que eu já li alguma coisa nesse sentido de que os filhos ou netos de gerações de pessoas alemãs que tinham participado do nazismo sofriam isso sem saber? Sim. Tem isso mesmo que ele fez essa descoberta? Isso. E todas as constelações da Europa tem tudo a ver com nazismo, com guerra, com isso, com aquilo. Já nós não. Aqui no Brasil, as constelações têm mais a ver com os imigrantes que chegaram do Japão, por exemplo. Mas lá, sim, lá tem muito a ver. Muito a ver com o nazismo, com alemães, com o sofrimento, com isso, com aquilo. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, já fiz muita constelação de japonês, que os japoneses vieram, mas os japoneses também foram escravizados, né? Quando eles vieram, tiveram que trabalhar muito como imigrantes, né? Então, a gente tem que... Você não vai mudar isso. Você não tem como você mudar. Não tem. É olhar para isso, reconhecer isso, né? Com o um Bert novo olhar. Hellinger fez muita constelação de países. Ah, é? Fez. Mas assim, nós não fazemos, porque... Vamos lá, eu vou fazer da Ucrânia. Para você fazer uma constelação, você tem que ter uma autoridade e alguém que peça para você e que tenha essa autoridade. Por exemplo, vamos supor, você é dona de uma empresa e ela trabalha para você. Então, ela me pede uma constelação sobre você. Não posso fazer. Claro. Tá. Não posso fazer. Sim. Então, tem uma ética que precisa ser
alguns novos consteladores não estão respeitando. E aí a gente estava falando isso, né? Às vezes algumas profissões acabam ficando mal, né, faladas porque tem alguns profissionais que não respeitam os princípios básicos, não é isso? Princípios básicos, e fica todo entusiasmado pensando no dinheiro. O dinheiro, ele segue a sua vocação, a sua profissão, ele vai seguir a sua vocação. Não é consequência, pensar, né? Imagina você vai fazer um curso só para você ganhar dinheiro. Não é assim que se trabalha, não é, você tem que esperar para ver se você é chamado, é a sua vocação mesmo? Perfeito. É isso que você quer fazer, que você não quer fazer, como é que é? Mas, infelizmente, tem o caso até de uma igreja crente, que fiquei sabendo, nem sei se é verdadeira, que chamou uma pessoa nova. Não sei por que chamaram. Porque às vezes alguém recomenda uma pessoa que não tem muita experiência. Então ela começou a falar de espíritos para uma igreja crente. Crente não acredita em si. Então o cara mandou ela embora imediatamente, entendeu? Então eles queriam constelar alguma coisa. É ridículo. Então se a pessoa não tem essa noção de que estamos falando de espiritualidade, não de espíritos, né? É diferente. Então, vamos supor, não aceita. A constelação a gente aceita, mas dentro assim, se você tem gente que morreu na sua família, que você ama, você tem a consciência dele está em você. Sim. É isso que a gente trabalha. A consciência está na pessoa, a consciência de quem já morreu. Então a gente considera, vocês não perguntaram, mas eu me levei para isso, os mortos como se fossem vivos. Então, e aí eu ia te perguntar isso porque eu já vi em várias constelações isso. Então assim, por exemplo, você tem uma família em que de 5 filhos um morreu. Digamos, ou nasceu morto, né? Natimorto. E aí, como fica essa relação dos irmãos e até dos pais com essas... Então, antes o Bert Helling achava que a morte de um irmão ou não, eu sou dessa época, não fazia muita diferença para aquela pessoa. Depois ele percebeu que sim, se retratou, inclusive nos livros. Né? Então é importante que os irmãos ficarem sabendo que teve essa criança natimorta. E dependendo do lugar, se essa criança veio depois ou veio antes, às vezes pode ser, se você teve um irmão natimorto, que você possa estar trabalhando por 2 pessoas sem saber. Como assim? Você assume tarefas daquele. Inconsciente, né? Inconscientemente. Porque fica assim, por que ele morreu e eu estou vivo? Né? Por que não fui eu? E tudo isso é inconsciente, não tem nada consciente, assim, claro, né? Que se tivesse, a gente já teria feito. Nossa, você está falando uma coisa tão interessante, porque a gente conhece casos em que a mãe morreu durante o parto e a criança depois se torna adulta e carrega essa culpa. Sim. Carrega essa culpa. Aí a gente tem uma frase para isso. Qual? Que é uma frase que eu aplico no teste dos meus alunos. Eu tenho um teste no final do curso que eu aplico. E se essa situação, o que você faria? Tararara. E eu sempre pergunto essa frase. Qual é a frase que é dita numa constelação de uma pessoa que está constelando a mãe que morreu no dia que ela nasceu? Sim, qual é? A sua morte não foi em vão. Querida mamãe, obrigada pela vida, mas a sua morte não foi em vão. É uma frase, falando em frase, é uma frase que completa, né? É uma ponte assim, completa, é uma liga. Agora, acho que são esses conceitos, assim, eu não sei se a gente pode chamar de arcaicos, no sentido, por exemplo, a beleza, o amor, são conceitos. Uma vez eu fiz uma constelação sobre a beleza, não só essa, dessa que eu falei. O conceito da beleza. Acho que os alunos tinham pedido, a gente queria saber como é que é essa coisa assim no campo da beleza e da feiura. Então colocamos a beleza e a feiura sem as pessoas saberem que elas eram a beleza e a feiura. No primeiro momento que todo mundo passa lá meditando, etc., a beleza olhou para a feiura olhou para a beleza, as duas se abraçaram e se deram as mãos. Ou seja, nós somos complementos, né? Ou seja, a mesma coisa. Está na maneira que você enxerga. Nossa, como isso é verdade. Isso é super perfeito. Olha que uma coisa simples como essa. Emociona. Foi uma coisa, nós todos ficamos assim, o quê? E elas duas abraçadas assim, não se largaram mais. Junto, sem saber quem era quem, né? Indicou isso. Eu fiz também uma constelação ali porque eu atuava, né? Atuo quando estou aqui no Brasil.
ali no Hotel San Rafael, no centro de Sim, São Paulo. sim. Sim. Fizemos uma Perto do constelação para o Garucho. jardim, uma constelação para os mendigos, para os que estão ali, não é O MST, fluxo. mas os sem terra, Sim. digamos. E sabe que tem melhorado ali bastante, Ai, né? amém. Inclusive, geograficamente tem melhorado. Fizeram lá o jardim, essas coisas. Mas são coisas que demoram, Opa. são coisas que você está fazendo. Então, não há mal em fazer desde que isso seja para o bem. Né? Uhum. Uma constelação interessante que nós fizemos uma sobre feminicídio. Olha, Nossa, e E aí, o que que apareceu? Olha, Que agora tá um é boom um isso, pouco, né? é um pouco delicado o que eu vou falar. Certo. Tá? Então, vocês vão entender. Precisa saber se o público vai entender. vamos lá. É assim. É como se a mulher tivesse esquecido do papel dela. A culpa não é só do homem. A culpa também é da mulher. O papel dela, do abrir-se, do feminino, da aceitação, que é o papel do feminino. Então, o homem perdeu o lugar, como se ele tivesse perdido o lugar dele de protetor. Eu estou falando de uma relação normal. Sim. Certo. Então, isso foi o que mostrou mais ou menos. Uhum. Então, não é só a culpa do homem. É como se ele tivesse sentido que ele perdeu o lugar dele, então Ele vai reage. contra. Reage de uma maneira mais agressiva do que deveria, né? Agora, isso não é 100%. Sim. Isso Claro. foi uma parte que mostrou, mas foi interessante. Claro, eu, pra como socióloga, refletir. eu fico Exatamente. achando- Uma das razões, né, para a gente ter esse acréscimo de feminicídio, me parece que E tem outra isso mesmo. coisa que nós fizemos também em curso foi, por exemplo, os que andam na rua. Tá. Por que andam na rua? Todo mundo pensa que o problema é a falta de dinheiro, prosperidade. Você sabe o que mostrou? Não é. Não é. A questão é... Decepção emocional e amorosa. É a maior. A maior parte está na rua por decepção emocional ou amorosa. Nós ficamos também de queixo caído. Como assim? A gente acha a pessoa que... Porque assim, não importa mais nada. Acabou. E ela faz um processo de autopunição? Seria isso? Tipo, se eu não posso ser feliz Aí ali, já eu não é vou uma ser feliz? explicação. Aí a gente já não entra nessa Na explicação, não. Só no Só na motivo. emoção. No que mostrou. ocasiona Porque eu ali, né? coloquei falta de dinheiro, eu coloquei problema de não sei do que, problema de pagamento. Coloquei nada disso. O que foi mais forte foi a questão do emocional mesmo. Isso E aí, faz esse todo emocional, sentido. ele começou a se mexer? Como é que foi feita a leitura? Que agora eu fiquei curiosa. Não, foi só um tipo de leitura mesmo, porque é muito pequena a amostra para Tá. poder trabalhar o Brasil Sim, inteiro. não, São com certeza. 230 milhões de pessoas no Brasil, não tem. Então, a amostra foi muito pequena, né? Um grupo de 20 e tantas pessoas fazendo, mas mostrou uma coisa que a gente não sabia, uma que realidade refletir. que... Depois alguém falou, tem uma estatística sobre isso que fala que é isso mesmo, que é por aí, que é decepção mesmo. E aí eu queria que você explicasse, tem um vídeo muito interessante seu que é dos campos invisíveis, que talvez seja exatamente a Vínculos, explicação da constelação, né? E como isso funciona nessas constelações, por exemplo, você falou de boneco, de cavalos, né? Quais outros tipos de constelação que tem hoje? Que são as próprias de representante, a online, que é só você fazendo com a outra pessoa. Não, Na online, você coloca bonecos. não, a online de grupo, tem online de grupo. Tem as pessoas todas participando ali no grupo Funciona online. da mesma maneira, só que não é presencial. Cada um A na sua pessoa casa. sente, cada uma na sua casa, a pessoa quando está fazendo a representação, ela levanta, ela sente, ela fala o que ela sente, só não tem um movimento físico que teria na presencial. Mas é a mesma coisa, nós três estamos aqui presencialmente. Se estivéssemos no vídeo, estaríamos conversando Com a da mesma maneira. conexão. Você sente da mesma forma. Da mesma forma. Em todos Você esses precisa tipos. entender muito bem Pois é. de constelação, ter sensação. É. Agora, individual é bonecos. Então, assim, eu vou constelar numa situação sua, à medida que você vai falando, eu vou colocando os bonecos da maneira como eles são colocados, eles oferecem uma dinâmica. Mas aí tem que fazer meu curso. Claro! Para aprender, porque é um pouco Sim, difícil mesmo, sem dúvida. sabe? Mas como é que você justifica, né? Por exemplo, que os bonecos não vão nem se mexer
e nem sentir, demonstrar sentimentos. Como é que você consegue ler? Se você acreditar, porque eu não quero passar por uma pessoa que não está falando a verdade, porque eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou bem assim, certinha, falo a verdade mesmo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu estudei, a minha experiência, sou bem profissional. Eu uma vez atendi um advogado que queria que queria ser um juiz numa cidade do interior. Só ele me contatou, numa mesa dessa ele foi, e ele disse assim, eu não passei nesse teste para ser o juiz, mas eu tenho a impressão que foi meu avô, porque o meu avô foi político lá, e eu tenho a impressão que o meu avô atrapalhou a história. Né? E aí eu estava com os bonecos e eu falei para ele, tá bom, então escolhe um boneco para ser o teste, né? Que não sei como é que chama. A prova do concurso. A prova do concurso. Ele escolheu um boneco. Quando eu olhei, ele escolheu um boneco que era feminino, triste, meio tristinho. Quando eu olhei para aquele boneco, com a minha intuição, minha experiência, eu falei, quem ficaria triste se você tivesse passado no concurso? Aí ele ficou assim, a minha mulher. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se eu passasse no concurso, eu me separaria dela, porque eu já estou com outra pessoa. E iria morar lá com outra pessoa. Ó. Nossa, arrepiada também. Nossa! Bonecos. E eu falei, meu Perfeito. Deus, nossa. Então, ele já tinha um caso com uma outra pessoa. E aí o sistema estava dizendo para ele, não é por aí. Claro que ele tem direito de se separar e ter uma outra pessoa, mas esta mulher ficaria triste, os filhos dele ficariam tristes, a outra também era casada, o marido também ficaria triste. Não desta forma. Ele não mereceu passar no concurso desta forma. E aí não está novamente a questão moral, tá? Não, a questão aí isso, que é o a questão da verdade, não tem a ver com moral. Não pode, você, não é a verdade. Não adianta você você ganhar 100 mil reais agora às custas de pessoas que vão ficar doentes. Claro. Né? Não tem como. O preço é muito alto e ele também pagou. Então eu falei para ele, pagou. Constelação não é contra a sua separação. Sim. Mas você vai ter que fazer a coisa de forma melhor, da forma que você vai preparar a sua família. Isso. E não pode atrelar, passar no concurso para se separar, ou se separar para passar no concurso. Você percebeu? Gente, né? fantástico. É fantástico. Como fantástico. tem lógica. Até eu fiquei assim, tudo vai fazendo... isso que é importante você explicar, né? Porque vai mostrando a lógica do sistema, né? E na de cavalos, como é que funciona? A de cavalos eu não sei, porque eu não faço parte dessa parte dos cavalos, mas é mais ou menos antigo também. Começou aí, eu acho que tem a ver com a emoção de estar sendo aceito, aquele cavalo, o amor, etc. Mas eu não faço de cavalos, nunca fiz, então, mas eu sei que tem gente que faz no Brasil. E que você acha que funciona mais em quais situações? Por exemplo, se você vai escolher uma coisa ou outra. Pessoas, por exemplo, com doenças mentais, autismo, depressão, eu acho ansiedade, funciona mais. Mas funciona aí mais. Já não é muito a minha área. É que nem o jurídico também não é minha área. Eu sou sociólogo, não sou advogada, então também não entro nessa parte da constelação. Da constelação que é feita hoje nos tribunais, né? Para a área de família. Mas você aprova? Você acha que é bacana? Foi um juiz. Você acha que resolve mesmo? Foi um juiz, o Dr. Sami, que começou essa ideia, sim, absolutamente. Ele é constelador? Ele é constelador. Mas ele iniciou isso, então eu acho que tem várias pessoas que já estudam e que já fazem esse tipo de constelação. O meu é familiar mesmo. E tem o organizacional, eu faço também porque eu estudei organizacional na minha época, mas hoje já tem uma formação específica para organizacional. O que é o organizacional? Empresas, constelações de empresas. Você vai fazer o quê? Para uma pessoa que quer saber como que ela vai organizar melhor? Por exemplo... Ou se a empresa não está indo bem? Vou dar uma explicação. Tinha um rapaz que ele tinha uma oficina mecânica, se não me engano, e ele não ia bem, não ganhava nenhum tostão. Novamente, quando fizemos a constelação ali, acho que foi de boneco, se não me engano, mostrou que alguma coisa mostrou que não estava certo, então a gente tem que perguntar, porque também é baseado em fatos. Perguntei para ele quem é que tinha esse sonho de ter, o pai dele, mais uma vez. Então eu falei, você está realizando o sonho do seu pai, não o seu. Então não vai dar certo mesmo.
Mas também não precisa fechar. Modifica alguma coisa, põe uma foto assim, faz alguma outra... Ele fez umas modificações, aliás, ele sumiu, depois de 6 meses ele apareceu. A mulher dele apareceu. Aí ela falou, olha, tá vendo aquela constelação que você fez pro meu marido? Ele abriu, mas não sei o quê, acho que ele colocou lá na oficina mecânica uma outra coisa também que ajudou, ele fez uma honra lá pro pai, e agora tá ganhando dinheiro, agora eu que quero fazer a minha constelação. Olha. Aí ela fez, aí mandou não sei quem para fazer. Então, assim, são pequenas coisas, né? Não quer dizer que você tem que mudar tudo, Sim. Mas você... ter um olhar para aquilo, que eu acho que é uma coisa interessante, ter um olhar para quem foi excluído, para quem tem um desejo, para quem que você está querendo satisfazer, e você não pode. Você tem que ser filho ou filha. Não... Por isso que muitos pais que são muito bem-sucedidos, os filhos não conseguem se desenvolver. Não é? A gente observa muito isso. Eu tive um político lá em Brasília que o filho dele, ele dizia para mim, Meredith, eu não sei o que eu faço. Meu filho é drogado, ele vem aqui, ameaça matar todo mundo se eu não dar dinheiro para ele. Eu tenho que dar dinheiro para ele. Nossa. Aí eu fiquei pensando assim, engraçado, né? O que será que tem aí na esfera da política, como se diz, da desonestidade que o filho também está representando, né? Sim. E o que eu acho interessante também, assim, agora a minha parte socióloga falando, é que os jovens ricos se vestem como se fossem os jovens pobres. Você já reparou? Verdade. Calça rasgada, camisa rasgada, boné para cá, é um malandro, né? Olha que interessante. Por que ele tem que fazer? Ele não tem que fazer isso, mas ele faz. O que é isso aí? A identificação por idade. Sim. A identificação por idade. E o Robert Sheldrake fala muito nisso. E tem uma outra grande filósofa, terapeuta, que eu não lembro o nome dela agora, já faleceu, uma sueca, que ela fala também que das gerações, né? Que fica aquela memória nas gerações e você acaba repetindo se não for resolvido em termos de sentimento, alguma coisa assim. Até eu acho que as guerras também são uma memória. Sim. Uma memória antiga, sei lá do quê, não é? Sim. Sem dúvida. Conseguiram fazer alguma constelação, por exemplo, do país Alemanha relativo ao nazismo? Eu ia perguntar sobre ele, né? O Bert Hellinger fez. É isso que eu queria saber. Foi muito criticado. É mesmo? Ah, claro. Porque tem sempre as forças contrárias. Sim. Né? Sim. Não, até porque existem, né, os neonazistas, existem outras, né, correntes. Ele fez bastante constelação de país. Ele ia para um país, o pessoal pedia para ele fazer. Agora, só por curiosidade, o que apareceu na constelação com relação ao nazismo? Não, a relação, assim, não há julgamento. Tá, né? sim. Parte esse princípio. O que a constelação procura entender é que as vítimas e assassinos, na verdade, têm o mesmo lugar. É como se as vítimas quisessem que os assassinos também estivessem no lugar dele. Então, numa constelação mostrou assim, um monte de gente deitada no chão, que eram as vítimas. E eles não ficavam sossegados até a hora que os assassinos fossem também ficando no chão juntos. Então, você vê, é muito filosófico. Sim. Super. Nós não podemos enquadrar isso numa terapia, não é assim, é muito mais do que isso, a gente não entende, né? Muito mais a amplo. gente não entende. Por isso que é difícil mesmo você fazer a constelação de um país, né? Porque imagina... Nossa! Aliás, já ouvi falar, e eu acho que talvez com você, sobre a questão do Brasil, que se a gente não consegue inserir os índios, né, no processo de reconhecimento, é difícil o país ir adiante. Isso já foi visto em alguma constelação? Sim, já foi visto, mas eu diria assim, não dá para afirmar. Mas reconhecer quem estava aqui antes, absolutamente, precisa ser feito. E em todos os meus cursos, eu sempre faço uma meditação agradecendo os indígenas, agradecendo os imigrantes, né? Agradecendo os escravos que vieram para cá. Os escravos é uma outra coisa. Sim, escravidão muito grande. Vendia-se escravos, né? Vendia-se as pessoas para trabalhar para os outros. Verdade. E até hoje você vai ver
e é um assunto polêmico, nem gosto muito de entrar, mas que o brasileiro tem um pouco do escravo, né? O brasileiro baixa muito a cabeça ainda, né? Ele ainda tem aquela sensação de ele não estar no lugar certo, de ele não ter o que ele merece. Eu não sei, talvez tenha vindo lá de trás, né? Sim, porque é um país também muito miscigenado, você vê. E você falou também dos japoneses, né? Teve a história dos japoneses virem, você falou, quase escravizados, e muitos imigrantes aqui também trabalharam pra caramba, principalmente os italianos, não é? Árabes. Mas os árabes, é verdade. Os japoneses tiveram uma história que também muitos fugiram da guerra. Então, quer dizer, tiveram problema aqui e também não são aceitos lá. E lá deixaram pessoas tristes. Exatamente. Deixaram pessoas tristes. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Por isso que é bom, sempre numa constelação, eu sempre pergunto, seus antepassados vieram da onde? Da Itália? Vamos colocar o país Itália. Vamos reverenciar a Itália. Reverenciar é simplesmente reconhecer. Estamos reverenciando. Japão? Vamos reconhecer o Japão. Acabou, não estão do lado do Japão, não vamos ser japoneses, sim, vamos reverenciar. De reconhecer. Então, eu tenho a impressão que... Honrar a hierarquia, né? Honrar quem veio antes, né? Como veio antes. Se uma pessoa chega para você lá, na constelação, assim, olha, Zaki, eu tenho problema de saúde, tenho problema de relacionamento, tenho problema com meus filhos, tenho problema financeiro. Aliás, como é que começa? Que fazem isso. Como é que começa o negócio? Exatamente, todo mundo quer resolver tudo. Eu digo assim, o que está te incomodando mais? Só posso fazer um tema por vez. Porque vai reverberar em tudo. Então, Sim. O que está te incomodando mais? Se você faz por exemplo, digamos que, assim, inicialmente, saúde é talvez o que incomoda, em regra, as pessoas mais, né? Porque às vezes você vai perder. Não. É relacionamento? Não, eu acho que é mais financeiro. As pessoas vão sempre muito em busca. Eu não sei, eu sou coach de relacionamento. Pra mim, a galera chega um problema de relacionamento. É incrível que eu observo assim, que a busca se eu tiver sucesso, as outras coisas se encaixam. Mas esse é o pensamento linear. Sim. Eu acho que talvez depois da pandemia as pessoas estão mais ligadas a relacionamento. E ao espiritual, né? Relacionamento de amor, homem e mulher, família, porque de repente elas se viram sozinhas dentro da casa, e aí? E aí? Tem que ficar trancado aqui? Aliás, eu estava nos Estados Unidos, 2 meses antes de estourar a pandemia, eu estava visitando meu filho. Ainda eu tive uma ex-aluna que falou, danada, você sabia que ia ter a pandemia? E fugiu para os Estados Unidos. Fugiu para os Estados Unidos. Eu falei, não, eu não sabia de nada. Aconteceu, estourou aquilo lá, não sabia não. E aí você ficou lá? Ficou, né? Não tinha como voltar. Não podia voltar, não tinha aeroporto, não tinha nada, não podia viajar. Foi onde eu fiz a minha outra cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia do primeiro quadril. Né? E da saúde? Geralmente está associado também a alguma coisa? Pode estar associado. É como vocês falaram. Não dá para dizer que a constelação é a resolução de tudo. Claro. Mas ajuda em muitas coisas. Então, pode ser que você esteja compensando essa doença por alguém, por alguma coisa. Sabe? Isso pode acontecer. Sem dúvida. Aí tem que fazer uma constelação para ver. Mas agora sim. Tem alguma fala que ajude nisso? E de onde surgiram as falas consteladoras? Foram as falas que o Bert Hellinger fez nesses últimos 30 anos. Ele foi percebendo que fazia efeito. Se repetia. É isso? E aí saiu nos livros dele e teve alguém que foi o santo que colecionou essas falas. Colecionou, muito bem. Entendeu? Então, assim, eu uso bastante as falas. Eu vejo que funciona muito. Mas eu agora coloco muitas falas minhas também, que eu sei que eu posso falar. Mas eu sempre digo para a pessoa, repete. Se não for isso, você pode mudar. Perfeito. É porque às vezes não reverbera, né, na pessoa. Normalmente reverbera. Mas, se não reverberar, muda a fala para aquilo que for mais importante. Porque às vezes você pensa que é uma coisa e é outra. Constelação, outra coisa que é muito importante. Constelação precisa surpreender. É um fenômeno. Se você já souber o que vai dar, é uma psicoterapia. É aquela psicoterapia que as pessoas fazem a representação, etc. Não é. Não é isso. Muita gente fala, né? Um psicodrama. Psicodrama. Né? Não é psicodrama.
A pessoa que eu mais tenho dificuldade de ensinar é quem fez curso de psicodrama. Tá. Porque eles não conseguem entender a diferença de psicodrama e campo. Uhum. E não é um psicodrama. E não estou desvalorizando o psicodrama, é interessantíssimo. Claro. Imagina, você teve um sonho, você vai refazer seu sonho naquele psicodrama, tá ótimo, funciona do mesmo jeito. Mas nós estamos falando de algo que está oculto, escondido. E oculto não é feitiço, não é isso. Mas mágico, fenômeno, a gente está falando em fenômeno. Principalmente o Bert Hellinger sempre falou que é a constelação baseada na fenomenologia, que é algo que a gente não sabe, que a gente desconhece. Aqui, a gente estava conversando aqui, a gente queria saber, assim, como que as pessoas podem fazer um exercício para reverenciar e honrar pai e mãe, muitas vezes, porque às vezes o pai e a mãe não foram pessoas bacanas na sua vida, né? Então acaba gerando esse déficit, né, na vida das pessoas. Como que tem algum exercício que possa ser feito? Tem um exercício que pode ser feito, mas assim, o importante é entender que os filhos não precisam julgar os pais pela personalidade dos pais ou pela ação dos pais. Simplesmente aceitar que eles deram a vida. A vida passou através dos pais. Então, se você só reconhecer isso, já basta. Não precisa fazer mais nada. Um exercício talvez, porque senão a pessoa não vai aceitar, vai falar minha mãe é neurótica, minha mãe sempre critica, minha avó é muito chata. Sim, não dá, sim. não dá. Chata ou neurótica, deram a vida para você, você tem que reconhecer isso. Então colocar na sua imaginação a mãe, assim na sua frente, atrás da mãe a avó, atrás da avó a bisavó, tataravó e outras mulheres. Você não conheceu, claro. Não importa, mas são figuras de mulheres. Ok. E a mesma coisa do pai, o pai do pai, o pai do pai do pai, e são figuras de mulheres. Então, reverenciar a todos no seu coração, imaginar que essas pessoas, a vida veio lá de trás, lá de longe, você nem sabe de onde que ela veio, mas veio e os seus pais entregaram para você. Então, esse é um exercício que te dá uma força impressionante, porque te dá assim um pertencimento, onde é o seu lugar. E o Bert Hellinger sempre fez muito disso, no México, no Brasil, em vários lugares ele fazia esse exercício, ele falava 8 gerações. Que bárbaro. Reverenciar. E você viu, as escolas, felizmente, estão começando a fazer isso, a árvore genealógica. Verdade. Né? Porque, normalmente, as pessoas não sabiam. E até a segunda geração, antepassado, né? Então, acho super interessante o que você está falando, que é o pertencimento. Da onde eu vim, né? E aqueles testes do DNA também, que te mostra que você é mais caucasiano, que você é mais... Você é mais italiano. Exatamente. Também é muito bacana. Muito, uma mistura... Reverenciar, quer dizer, você... tudo de onde você veio, né? De onde você veio, os países de onde você veio. Eu acho que isso é curador. É verdade. Curador. Sem dúvida. Toda vez que tem um país, assim, tipo Portugal, Itália, ou Síria, ou Líbano, e a pessoa olha pela primeira vez para aquele país onde seus antepassados vieram, é uma emoção. É verdade. Tanto dela, quanto da pessoa que está representando o país. Normalmente, a pessoa que está representando o país abre os braços e assim, quer seus filhos, né? Que coisa, né? Quer seus filhos. Olha, Sim. que fantástico isso. Claro, quem não quer, né? E também Brasil, se a pessoa é brasileira, indígena. Sim. Precisa reverenciar os indígenas. Eu já tive vários casos de constelação em que as pessoas tinham antepassados indígenas que não aceitavam, havia discriminação, preconceito. Então, ao honrar isso, parece que você está curando não só você, mas eles também. É que a gente não sabe se está curando eles, que a gente não tem como provar. Claro. Mas a gente sente que está. Sim. É. Mas quem sabe transformador, um dia, né? Não, é transformador. Você vê dúvida. que todo mundo fala, sai diferente. Alguma coisa... E quem sabe os estudos, né, daqui a pouco vão estar indicando, exatamente isso, o que vai estar acontecendo, né? Como nós estamos em processo de muito estudo, né? Falando em muito estudo, você tem vários livros. Quais são os seus livros aqui? Então, o livro que eu escrevi é A Consciência das Sensações e Constelações. Eu escrevi, inclusive, com a entrevista do Robert Sheldrake, o biólogo dos campos morfogenéticos, e também de um experimento da foto,
que eu faço e Como é que é isso? Já quero saber. Esse livro foi traduzido para o inglês, está na Amazon e foi traduzido para o espanhol. E tem uma escola no México que usa o meu livro. Usa o seu espanhol, livro, olha que fantástico. E tem o português também. Sim. Aí eu tenho a Minha Vida que a Prosperidade Vem, tem um outro de Reflexões e tem um muito espetacular que eu gosto muito, que o problema foi, acho que foi o título dele, um verdinho. Depois eu vou lembrar o nome dele. É sobre a vida também, são perguntas e respostas que eu colecionei durante 4, 5 anos. O que você precisa saber? Esse qualquer perguntinha que você tem lá. E como foi produzido e editado por uma editora espírita, esse o que você precisa saber, então eles acham que o livro é espírita. Não tem nada a ver. Mas não é. Tá. Não é, mas tudo bem. Mas estamos divulgando aqui, porque todo mundo que quiser saber mais, nós temos 4 livros, um deles já é utilizado por uma escola, né, que ensina constelações no México, então assim, muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Então, esse livro, A Consciência das Sensações e Constelações, escrevi em 2010, 13 anos atrás, quando eu fui lá no Robert Sheldrake. O experimento da foto foi isso. Eu acho que a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Não tem problema, vamos aprender. Como eu trabalho com essa coisa de campo, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou mágica, que eu tenho dom, não é nada disso, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou um ser humano igual a todo mundo. Mas estava lá dando um curso e de repente eu percebi assim que eu precisava dizer para as pessoas: tragam uma foto de infância. E eram 2 dias de curso, no dia seguinte trouxeram uma foto de infância. E eu nem sabia o que a gente ia fazer com aquela foto. Falei, meu Deus, o que nós vamos fazer com aquela foto? E aí, na hora, isso é campo. Isso é campo. E na hora eu pedi para as pessoas olharem as fotos e ver se elas percebiam alguma sensação naquela foto. Aí, essa foto aqui parece que eu estou um pouco triste, essa aqui é uma foto que eu... parece que eu estou com um pouco de medo. Algumas pessoas conseguiam perceber, outras não. Falei, tá bom, então agora nós vamos fazer um trabalho que eu estava escutando, o que ia acontecer, o que eu tinha que fazer. Um trabalho de colocação de mãos nas fotos. Nós colocamos todas as fotos numa mesa e começamos a andar aos pouquinhos, fazendo uma energização de mãos em todas as fotos, sem olhar para as fotos. Fizemos isso durante 10, 15 minutos. Eu nem sabia o que eu ia falar na próxima vez. Falei, vou confiar que alguma coisa tem aí. Fenômeno. Pedi para as pessoas pegarem a foto de novo. E aí uma olhou para a foto e falou, meu Deus, eu não estava sorrindo, eu estava triste, agora eu estou sorrindo. Olha aqui, gente, olha aqui a foto. Quando ela chegou em casa, a filha dela falou, mãe, você foi levar essa foto horrorosa, essa foto que você está triste? Ela pegou e falou, olha aqui, filha, olha para a foto. Nossa, mãe, isso é outra foto? Não era a mesma foto. Gente. Mas assim, o que acontece? É fácil de explicar isso, porque nós somos sensações. Certo. Nós somos sentimentos. Quando a gente tira uma foto, a gente está com aquele sentimento, com aquela sensação. Sim. Então, se você souber, digamos assim, fazer uma cura com as mãos, não é qualquer pessoa. Claro. Eu estudei 4 anos. Você pode, possivelmente, mudar aquela sensação para melhor. Tirar aquilo que não foi. Mas não é assim mágica, de repente a pessoa tem um medo danado e agora ela é corajosa. Não é isso. Mas uma coisinha, às vezes uma linha que você não tinha percebido no rosto da pessoa da foto, que você começa a perceber depois. Sim. Olha, nem eu acreditei. A maioria incrível, né? sentiu mudança. Aí eu falei, então vou fazer isso todo curso que eu tiver para ver se funciona. E funciona. E você sempre coloca isso no curso? Não no curso da constelação, no curso do Healing. Do Healing. Mas eu avisei o Robert Sheldrake, eu comentei com ele, falei, o que você acha disso daqui? Ele falou, interessante. Ele falou isso, interessante, ele também não sabia. Sim. Então tá lá no meu livro, O Experimento da Foto. Olha que fantástico. Não é interessante? Muito. Eu acho que tem muito a ver com aquela situação que você falou da beleza e da feiura. Sim. Não é? Tudo depende do olhar, tudo depende... Nossa, fantástico. Porque gente, ressignificou, né? Ressignificou o olhar de todo mundo sobre a sua própria foto. E aí muda isso tudo. Também é uma forma de você enxergar. É. Ressignificou o olhar ou a foto mudou. Mas você sabe
que naquele trabalho do Hermes Trismegistus, que ele tem sobre tudo é mental, são vários princípios do universo, ele fala que coisas podem tomar consciência e que as coisas têm consciência. Então, a sala tem uma consciência, o vídeo tem uma consciência, que a gente não sabe que consciência é essa, mas existe uma consciência. Eles falam que aí vem da física quântica, que tudo é de átomo, não é isso? Tudo é de átomo e tudo tem uma impressão energética ali, né? Só basta a gente... Mas assim, não vamos voar muito. Já fomos longe. Esse é um voo bem alto, né? Nossa, eu queria que você deixasse teus contatos, tuas redes sociais, porque, nossa, estamos aprendendo demais. Bom, então o meu celular, eu tenho o WhatsApp, é 5511 979 97 8808. Preciso repetir mais uma vez ou você coloca aí? Vai colocar. A gente coloca. Vai colocar. Traz o microfone um pouquinho. Desculpe. Tá. 11 979 97 8808. Eu estou no YouTube como Zaki Meredith, eu estou no Instagram como Zaki C. Meredith, eu tenho o meu site que é www.zakicmeredith.com e estou em tudo quanto é lugar. Não Que sei, maravilha. E tá dando curso, tem os cursos online, né? Sim. Meu curso hoje é online, mas assim, há algumas exigências. Por exemplo, as pessoas, como vou ficar baseada na Flórida, às vezes, quando eu estou aqui, por exemplo, esses 6 meses eu dei 2 ou 3 workshops presenciais, que contaram pontos para o curso. Mas se eu estou fora, a pessoa pode fazer o workshop presencial na cidade dela. Tá. O presencial, por que é importante fazer? Porque começou assim. Então, não pode deixar de fazer. Sem dúvida. Né? E o meu curso online, ele tem meditação, ele tem exercícios, tem o texto, tudo que o Bert Hellinger sempre ensinou. Eu tenho pastas e pastas para a gente, acho que levei não sei quantos meses e meses para poder conseguir colocar isso lá no curso, na Blitz Play. E é só entrar em contato comigo que eu passo o link para a pessoa dar uma olhada e tomar uma decisão. Nossa, a gente quer agradecer demais. Tem mais uma coisa. Não precisa fazer o curso da constelação para ser constelador. A pessoa pode fazer para si mesma. Sim. Porque é um aprendizado. Exatamente. Ela vai fazer para si, ela vai fazer para a família dela, para os amigos dela. Vai melhorar tudo. Sem dúvida. Tudo. Porque ela vai aprender o que está... É uma oportunidade de a gente aprender o que está por trás. Claro. Né? De uma Autoconhecimento nunca é demais, né? Ao contrário. Agora, o inverso precisa, né? Para você ser constelador, você tem que fazer o curso, certo? Absolutamente. Faz o curso, faz o teste, e eu acho que é uma chamada. Eu sempre falo para meus alunos, olha, vê se é para você mesmo. Não vai só porque você fez o curso, você tem que atuar. Não tem que atuar. Não. Vê se é para você mesmo, se é aquilo que o seu coração chama. Se o chamado é só para ele, né? Ou se é para ajudar o próximo. Legal, Ai, né? querida, queremos Adorei agradecer também, demais a tua presença. Fantástico. Foi maravilhoso aqui. E você sempre faz meditações coletivas, não tens aqui? Eu tenho inclusive um grupo de 400 a 500 pessoas, todo domingo, às 10 horas da manhã, a gente faz uma meditação se conectando mentalmente. Eu coloco um texto meu ou de outra pessoa, e às 10 horas da manhã a gente faz uma meditação para a gente, para o Brasil. A meditação é a partidária só para poder pensar no Brasil como um gigante que ele é. Né? Com certeza. E você sabe que com todas essas alterações climáticas que a gente tem visto, cada vez mais eu acho importante todo mundo se conscientizar de fazer uma meditação para o coletivo, né? Porque nós estamos vivendo nesse planeta, mas é um coletivo inteiro que tem que atuar. Aproveitando isso, eu queria deixar um recado. Eu penso assim, São Paulo é uma cidade maravilhosa. São Paulo, eu nasci na Bahia, mas eu fui acolhida aqui desde os 7 anos. São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas precisa de árvores, precisa de jardim, precisa de verde. Chega de construção de prédios. Verdade. Isso é um recado que eu preciso dar para a prefeitura, eu não sei como, mas assim, na Europa já tem gente que as pessoas que moram lá estão plantando árvores em cada esquina de bairros, porque estão sabendo que com o problema do clima,
as árvores conseguem baixar a temperatura. Claro, e nós não, nós estamos fazendo criando concreto. Vamos melhorar isso, né, gente? Vamos, então, né? recado, olha que super recado aqui para todo mundo que tem conscientização ambiental. Vamos criar isso nos outros, compartilhar, porque a gente precisa desse coletivo humanitário para que a gente possa viver bem, né? Porque daqui a pouco nós aqui vamos estar no verão 50 graus, como acabou de acontecer nos Estados Unidos países, e na Europa. Exatamente. Né? Então vamos nos conscientizar. Só que nos Estados Unidos tem muito parque. Muito parque. Aqui, verdade. estão construindo um prédio atrás do outro, Exatamente. sem um parquezinho. Pelo amor verdade. de Deus, nós vamos mudar isso. Com certeza. mudar. Ai, Daqui, obrigada por você ter amada. vindo. Amamos Obrigada. demais. Eu também Fantásticas gostei. Foi uma experiências. conversa bem assim desafiadora. Uhum. Com pessoas que são ricas em conhecimento e alma Oh, minha e emoção. querida. Obrigada. Você foi obrigada assim a uma vocês. luz. Tenho certeza que vocês todos gostaram muito. Indiquem esse podcast para outras pessoas. A gente faz essa disseminação de sabedoria, porque o aprendizado, ele sempre cabe em todo lugar. Exatamente. Por isso que a gente quer sempre passar o melhor conteúdo para você. Então, assimile, compartilhe, mande para as pessoas, porque tem muita coisa importante nesse nosso podcast de hoje, Com aqui certeza. falando sobre constelações familiares. Falamos de tudo que você pode imaginar nessa área e se aprofunde aqui com a gente. Fica com a gente nos próximos podcasts. Shine! Até mais! Tchau, tchau! Beijo, beijo!